Oi, bem dia, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre Ruth, a nossa última parte sobre Ruth, né? A continuação do capítulo 4 que a gente já falou ontem, uma parte. E hoje eu quero finalizar Ruth com vocês e falar um pouco sobre tudo que a gente aprendeu com Ruth essa semana. Então, a parte que a gente vai focar hoje é Ruth 4, a partir do versículo 13, que é depois que Boaz, né, já resolveu toda a questão para conseguir resgatar Ruth. Então ele se casa com Ruth e diz aqui que o Senhor concedeu que Ruth ficasse grávida e que ela tivesse um filho. E então, foi aquilo que eu falei pra vocês, né? Ruth é um livro cheio de bênçãos. E aí, mais uma vez, a gente vê mais uma bênção sendo liberada. E as mulheres da cidade liberam sobre Noemi agora, dizendo que bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você, ela é melhor do que 7 filhos. Eu achei muito interessante esse versículo, porque hoje em dia a gente vê tantas pessoas falando mal da sua nora ou da sua sogra, e a gente vê claramente que Ruth saiu dessa curva. Ruth saiu desse lugar que nós vivemos hoje, onde é muito fácil a gente dizer assim, ah, minha nora é um saco, minha sogra se mete em tudo. E aqui, as próprias mulheres dizem que a nora de Noemi era melhor do que 7 filhos. Ela era melhor do que 7 filhos. Se ela tivesse 7 filhos, não seria como Ruth é para Noemi. Todo o esforço que Ruth fazia, né, todo o cuidado que Ruth tinha com Noemi. E isso tem muito a ver com, provavelmente, o tratamento que Noemi deu para ela, né? Isso é uma parte muito importante e interessante. Eu recomendo que você leia e que você faça realmente um estudo sobre isso, para que você possa entender. Porque se você hoje não tem uma boa relação com a sua sogra, não tem uma boa relação com a sua nora, não tem uma boa relação, talvez, com um outro parente, né? Seria interessante que você procurasse melhorar. E não pelo outro, por você e pelo que você acredita e pelo que Deus tem para sua vida, tá? Porque Ruth ser boa com Noemi fez com que Ruth fosse abençoada. E ontem eu falei com vocês que eu ia falar, né, que a decisão de Boaz teve uma grande recompensa para ele, como teve uma grande recompensa para Ruth. Algumas pessoas podem se perguntar assim, ah, mas desde o início, e no capítulo anterior mesmo, Boaz diz para o resgatador, né, que teria preferência, ele diz assim, ó, se pegar as terras, você tem que pegar Ruth, a Moabita. Ele frita que ela era estrangeira. E aí, muita gente talvez se pergunte assim, mas por que então para Boaz ela ser estrangeira não era significativo? E aí a gente vai entender que Boaz diz aqui no capítulo que ele é da descendência, né, que ele é a genealogia dele, as gerações, ele o pai dele é Salmão. E Salmão, para quem não sabe, casou com Raabe. Então, Raabe, né, a prostituta. Então, ele sabe o que é ser estrangeiro. Ele sabe como a mãe dele provavelmente foi tratada, por mais que ela tenha sido convertido e tal. Então, a gente acredita, né, acredito que ele tinha uma empatia, um olhar melhor, né, para isso. E hoje, a gente vê que esse olhar, esse cuidado, né, que ele teve com Ruth, foi aquilo que a gente conversou durante a semana. Ele ser filho de Raabe, ele ser filho de Salmão, já fazia parte do plano. E aí, esse plano evoluiu a ponto de eles estarem nas gerações de Davi, que é a geração, né, do Senhor. Então, Boaz é bisavô de Davi. Obed é o avô de Davi. Ele, né, é o pai do pai de Davi. Então, eles fazem parte da genealogia de Jesus. Olha pra você ver como uma decisão que você toma pode impactar todo o processo, que é um processo que eles não faziam ideia, que eles não sabiam. Para Boaz, aquilo poderia ser uma coisa que só aconteceria e só seria noticiado ali, naquele momento, as pessoas saberiam ali. Mas você vê durante o próprio livro, onde as bênçãos são liberadas, em que elas são liberadas bênçãos poderosas e grandiosas. E nelas eles dizem, você será conhecido em Belém, para Boaz, né, no capítulo anterior. E esse ser conhecido em Belém é isso. Né? Ele é bisavô de Davi, que está ligado à genealogia de Jesus. Então, a gente vê tudo isso. E aí, esse capítulo, eu preferi separar para que a gente visse as bênçãos sobre a questão de Ruth, sobre como Deus, como Noemi, que chegou amargurada. E aí a gente volta para o primeiro capítulo e vê que Noemi, ela estava sendo uma mulher amargurada, uma mulher entristecida, mas ela não deixou de abençoar. Mesmo assim, ela não deixou de abençoar, nem a vida de órfã e nem a vida de Ruth. Ela abençoou, ela liberou bênçãos. Então hoje, o que eu quero para mim e o que eu quero para você é que a gente pegue dessa semana essas 5 reflexões, né? Que a gente tem, que a gente aprendeu, que foi com o primeiro capítulo de Ruth, que é seja uma mulher que abençoa, independente das situações. Independente que tudo vá mal para você, libere bênçãos sobre a vida de outras pessoas. No segundo capítulo, nós aprendemos que não existe casualidade para Deus. Para mim e para você pode ser um acaso, mas para Deus não. Deus cuida dos detalhes. Ele trouxe desde Raabe a conversão dela, para gerar o filho dela, e do filho dela se casar com Ruth. E eles entrarem na história como os parentes, né, com parentesco com Jesus. Terceiro capítulo, nós aprendemos que saiba a hora de esperar e a hora de agir. Saiba quando é o seu momento de esperar. E quando Deus disse, faça.
Entenda que às vezes você quer fazer no momento que Deus diz espera, você quer fazer o papel de Deus. E às vezes você quer esperar quando Deus disse é o seu momento de fazer. Então, tenha sabedoria para entender. No quarto capítulo, que eu achei que foi uma das coisas mais importantes, aceite as responsabilidades que a sua bênção traz. Por quê? A gente quer a bênção, mas a gente não quer a responsabilidade que ela traz. Eu quero receber as bênçãos, mas às vezes eu não quero nem orar por aquilo. Eu não estou nem pedindo, tá? Como assim, eu não estou nem pedindo? Se eu estou pedindo a bênção. Eu estou pedindo. Eu estou pedindo talvez por um trabalho, mas eu não oro de fato para uma empresa específica que eu quero ir. Eu não oro especificamente por uma coisa que eu quero. Eu não continuo orando. Eu falo uma vez, ou às vezes eu nem oro pedindo aquilo. Eu só falo que preciso da bênção. Eu precisava de um trabalho. Deus sabe que eu preciso de um trabalho, mas eu não oro para que Deus envie, de fato, um trabalho. Eu não oro por uma empresa específica que talvez eu queira trabalhar, ou pelo meu ambiente de trabalho, sabe? Para que Deus abra. Então, temos essa questão. E no quinto dia, né, o quinto capítulo, que na verdade não é o quinto capítulo, o final do quarto capítulo, ele fala sobre a recompensa, que é o quê? Depois que você segue todos esses passos, depois que você é fiel, porque é isso que a gente aprende em Ruth, sobre fidelidade e obediência, a sua recompensa chega. E foi aquilo que eu falei pra vocês. Pode ser não, que demorou, né? De acordo com os capítulos, as bênçãos não foram rápidas. Não diz aqui pra gente quanto tempo antes o marido da Noemi havia falecido, o marido da Ruth, o marido de Orfa haviam falecido. Não diz se eles faleceram juntos, não diz o tempo em que isso demorou, até que Noemi decidisse sair de Moab e retornar, né, para a terra da promessa. Não diz esse tempo, não diz quanto tempo ali a gente calcula, né, porque demorou o tempo da colheita, mas não diz o tempo exato. Mas isso demorou, e pode ter demorado anos, né, desde o falecimento até o retorno, e do retorno até conhecer Boaz, que foi alguns dias ou semanas, e depois meses até haver o casamento, né, de Ruth com Boaz. Então, assim, tudo isso teve um tempo. Um tempo que talvez para Noemi tenha sido tempo demais. Um tempo que talvez para Noemi tenha sido muita dor, muito sofrimento, que ela achou que não ia terminar nunca. A mesma coisa que a gente para pra ver sobre Abraão, que demorou 25 anos para viver a promessa do Isaac. Então pode ser que demore. Eu não sei pra você quanto tempo tá demorando, eu não sei há quanto tempo você tem essa promessa. Eu não sei o que Deus falou, eu não sei quantas vezes Deus já confirmou essa promessa na sua vida, mas o que você tem que ter ciência é, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se você seguir os passos que você tem que seguir, no momento certo, a sua recompensa, a sua bênção vai chegar. Creia somente. Tenha fé. Não fique triste, não fique emburrado, não pare de orar, não cesse de agradecer, porque às vezes a gente faz isso. O tempo vai fazendo com que a gente fique meio Noemi, amargurada. Mas isso não deixa, tá? Não deixa de abençoar, não deixa de orar, não deixa de ver e esperar, de agir. Tente pegar os momentos, fala, Senhor, sobre essa situação, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que agir, eu tenho que esperar, eu tenho que orar. Senhor, eu tenho que fazer uma campanha no monte. Jesus, o que eu preciso fazer? Pergunta, faz um propósito, se separa. E aí, no momento certo, eu creio que sobre a sua vida, sobre a minha vida, as recompensas virão. Tá? E se as recompensas terrenas não virem, existe uma recompensa maior. A minha, né, e a sua salvação. É o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade. Então, creia na vida eterna, creia no que Deus tem pra você. Tenha um dia abençoado. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.